Hoje a gente vai falar sobre Dharma e Karma. São termos bem profundos, de um conhecimento muito mais extenso do que eu vou abordar aqui, mas a gente vai de um jeito bem leve para tentar entender o conceito. Para isso, a gente vai usar um trecho de um vídeo da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, maravilhosa, e também o contexto histórico do Bhagavad Gita, que é o texto que a gente tem usado frequentemente aqui nos vídeos, para entender esses dois termos. Acho que entender a história do Gita vai ajudar a gente a entender os dois conceitos, tudo bem? Então vamos lá. O Gita, ele foi escrito a partir de uma conversa entre Deus Krishna, encarnado, e Arjuna, que era seu primo. E essa conversa aconteceu no campo de batalha, antes de uma guerra começar. Arjuna era um guerreiro, e ele estava prestes a guerrear. Até aí, tudo dentro dos conformes. Porém, Arjuna entra numa crise, porque ele não vê muito sentido nessa guerra. Era uma guerra entre pessoas da própria família. E ele pensa, qual o sentido da guerra? Se eu vou matar a minha própria família ou a minha própria família vai morrer, porque são, né, lados opostos. E Krishna então traz os ensinamentos dizendo que ele é um guerreiro. Guerreiros guerreiam. Esse era o Dharma dele, o propósito de vida. Então o propósito de vida de Arjuna era guerrear. Ele veio para executar este trabalho, este serviço. Então talvez a gente possa traduzir Dharma como propósito de vida. A partir do momento que nós alinhamos o nosso ser, a nossa existência, o nosso trabalho aqui, agora vamos falar de nós. A partir do momento que a gente alinha o nosso fazer no mundo com o nosso Dharma, a gente aprende mais rápido o que precisa aprender, evolui mais rápido dentro do caminho que precisa seguir. É mais ou menos por esse lado que a gente vai conversando hoje. E para isso, eu quero que a gente assista um trechinho do vídeo da professora Lúcia Helena Galvão. Vamos lá. De tudo isso. Para mim, um dos ensinamentos mais úteis e mais complexos que tem nas doutrinas de todas as filosofias do passado é exatamente o Dharma e o Karma. O Dharma se diz, como se fala na Índia, que é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. É uma lei que chama todos os seres em direção à unidade. Ou seja, todos os seres vieram ao mundo para poder crescer de novo em direção à unidade, cada vez mais conscientes. Ou seja, a evoluir para estados de consciência cada vez mais nobres. E essa linha, essa estrada que leva em direção à unidade, é a linha do Dharma. Agora, evidentemente, todo ser, quando começa a aprender algo, está sujeito a erros. Nós acabamos de chegar no mundo, não entendemos bem as leis do mundo, vamos nos desviar dessa lei do Dharma. E esse desvio, que é natural e que se espera no início, cada vez que você desvia do Dharma, vai ter uma reação dolorosa que tende a fazer com que você tome consciência que se desviou e volte. Então você vai ter a dança do Dharma e do Karma, que é isso aqui, ó. Uma lei que te leva de volta ao uno e uma variação em torno dela. Cada vez que você desvia, vem uma dor que te empurra de volta. Tá? Vocês percebem que isso é parecido com as leis de Newton, só que no plano metafísico? Toda ação gera uma reação de igual intensidade em sentido contrário. É a mesma ideia, tem muita lógica, né? Tanto no físico quanto no metafísico. E essa lei da natureza, cuja causa provoca reações que te trazem de volta, causa e efeito, é a lei do karma, que não existe para te punir nem para te castigar, mas para te ajudar a encontrar o caminho. Então, se a gente for pensar que o dever que temos para fazer, ele vai fazer a gente trabalhar a nossa elevação espiritual para proporcionar uma vida melhor, uma vida superior, né, para nossa alma. E dentro do que a gente vai executando aqui, porque estamos aprendendo, somos crianças aprendendo, a gente vai tropeçando e as nossas ações geram reações. Então, é o que a Lúcia Helena Galvão comenta. Então, quanto antes eu encontrar o meu propósito de vida, o meu Dharma, e vivenciar os karmas que serão gerados, né? As ações que acontecerão com as suas reações, antes eu vou me alinhar e aprender e evoluir o que a minha alma precisa aprender.